Está lá no Mateus. Glória a Deus. Tudo é possível que crê. Então a gente vai prestar atenção direitinho no que Deus está falando, que é para a gente ser muito abençoado. Glória a Deus. Lá no livro de Mateus, pessoal. Lá no livro de Mateus, deixa eu ver aqui. Mateus 26. Mateus 26, lá no versículo 41. Sim ou não? Acharam? Mateus 26, versículo 41. Acharam aí? Olha o que está escrito aí. Jesus, vamos no versículo 40, para a gente entender melhor. Vamos dar uma paradinha aqui, deixa eu explicar. Jesus foi orar, e ele chamou os discípulos para que orassem com ele. Foi assim um pouco mais distante, pediu os discípulos, olha, vamos ficar em oração. E às vezes Deus convida a gente para orar, mas é tanta coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é correria, de noite eu estou meio cansado. E o cristão, principalmente nesse século que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar de orar, pessoal. A gente sabe, Deus sabe que a gente tem nossos afazeres, aquela coisa corrida e tal, mas sempre você está tirando um tempinho ali, uma folguinha ali para estar orando, sempre conversando com Deus. Às vezes você pode estar conversando com Deus até no seu espírito, sabia? Você está fazendo um negócio, mas está ali, Senhor, conversando com Deus. E Ele está sempre convidando a gente para orar. Por quê? Porque os ataques do império das trevas contra nós é constante. Principalmente agora que Jesus as vindas de Jesus está perto, né? Então Ele luta, Ele trabalha todos os dias para tentar tirar a gente de Jesus. E se a gente não se fortalecer no Senhor, a gente não prestar atenção direitinho que o pastor está ensinando, não fizer direitinho o que Deus fala, a gente já pode acabar sendo enganado e caindo numa tentação. Isso, preste atenção, isso é uma palavra, gente, muito importante de você saber, sabia disso? Por quê? Porque às vezes a pessoa vem para a igreja, poxa, mas aí eu queria que o pastor falasse se aquele dinheiro meu vai sair, se eu vou conseguir comprar aquela casa que eu quero. Mas para você chegar lá, você não pode estar caindo na tentação do diabo, porque Deus quer te abençoar, claro que Ele quer, mas o demônio sempre vai tentar puxar teu tapete para você não chegar lá no seu objetivo. E Deus está te ensinando que é para você ter o caminho livre para as suas bênçãos acontecer. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então não adianta, Deus vai te dar, você já sabe o que Ele vai te dar. Mas como? Porque a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. Então você tem que se preparar para você não perder a sua bênção. Entendeu? Sim ou não? Então o maligno, todo dia ele tenta trazer alguma coisa para tirar você da presença de Deus. Todo dia, todo santo dia. Às vezes é um pensamento que não é de Deus, às vezes é tentando jogar você contra uma pessoa que é de Deus, às vezes é fazendo você julgar alguém, às vezes é tentando fazer você desanimar, parar com tudo, ou fazer alguma coisa, uma oferta, né? Alguma proposta que não é de Deus na sua vida. Então tudo isso a gente tem que prestar atenção. Aí Jesus orientou de que eles orassem, mas quando Jesus chegou lá, olha o que ele estava fazendo, preste atenção. E voltando-se para os seus discípulos, achou o que, pessoal? Adormecido. Vamos dar uma paradinha? Às vezes isso acontece até dentro da igreja.
A pessoa vem para a igreja para ouvir a palavra, mas começa a dar um sono terrível. A pessoa não consegue prestar atenção no que Deus está falando. Aqui eles não conseguiam orar. É sempre na hora da oração, na hora de você ouvir a palavra, sempre na hora das coisas de Deus, começa a te bater um sono. Eu não estou falando nada. Eu não falei nada, só estou dando você. Eu falei que começa a bater um sono, ela abriu a boca de sono. Ela olhou para minha cara e não sou eu não estou falando nada, estou pregando. É sempre na hora das coisas de Deus, começa a te dar um sono, irmão. Na hora de você ouvir a palavra, na hora de você orar. Você está entendendo? É sempre na hora das coisas de Deus. Então aqui, Jesus orientou eles que eles orassem. Mas o que eles estavam fazendo? O que Jesus achou eles fazendo? Dormindo. Entendeu? Aconteceu isso. Então, ele disse assim: achou-os adormecidos, disse a Pedro. Então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Jesus falou: poxa, mas você não tem nem um tempinho para mim. Às vezes Deus fala isso: você não tem nem um tempinho para ouvir a minha palavra. Você não tem nem um tempinho para meditar no que eu falei. Você não tem nem um tempinho para orar. Jesus chamou a atenção dele, né? Vocês não tem nem um pouquinho, vocês pudessem vigiar comigo. Então, olha o que aconteceu. Jesus falou para eles isso aqui, ó, presta atenção. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Você está entendendo? Então, vamos dar uma olhadinha para você entender isso aqui. Jesus fala da gente vigiar e orar. Por quê? Por que vigiar? Porque aí quando fala em vigiar, você está pensando: vou vigiar porque o diabo pode fazer. Você está vigiando o diabo. Não. Você tem que vigiar você mesmo. Porque ele não pode fazer nada com você. Você tem que tirar isso da tua cabeça. Que é de Deus, o maligno não toca. O diabo não tem poder sobre você. Mas ele vai tentar você na sua fraqueza. Todo dia ele traz uma tentação, um pensamento que não tem nada a ver com Deus, pensamento fora da palavra. Outro dia eu estava pregando aqui sobre negócio de revelação, profecia. Que aí a pessoa chega perto de você: eis que Deus mandou te dizer, meia dúzia de coisas da tua vida, você fica maravilhado. Tem gente aí que, meu Deus, chora tudo. Deus falou comigo. Não. Existe espírito do erro, existe espírito enganador, existe um espírito de adivinhação. Outro dia eu preguei sobre isso aí. Ele sabe tudo da sua vida. O diabo sabe da tua vida, vai dizer que ele não sabe. Eis que Deus mandou te dizer que você está com câncer. Para quem botou aquele câncer ali? Foi ele. Tem um filho seu que está lá nas drogas, mas quem jogou os seus filhos, o filho da pessoa nas drogas? O diabo. Ele não sabe o que ele fez, ele sabe da obra que ele fez na sua vida. E Jesus, ele não vem para você para ficar falando lorota, gente. Jesus vem para te dar a saída do problema. Ele vem para destruir aquele câncer, para tirar o filho da droga, para curar o enfermo, para acabar com o problema da sua vida. Ele não vem para falar o que já está acontecendo, todo mundo sabe, não precisa falar. Sim ou não? Quer ver? Lembra da palavra que eu preguei sobre Adão e Eva? Eu preguei dessa palavra também lá no culto jovem. Lembra quando Deus falou com Adão e Eva: de todo o fruto que tem na árvore do jardim comereis, menos do fruto da árvore do bem e do mal. Sim ou não? Quando a serpente foi conversar com a Eva, qual foi a primeira coisa que a serpente falou com a Eva? A Eva nem abriu a boca. Qual foi a primeira coisa que a serpente falou? Vamos pensar. Gente,
Eu acho que eu vou botar um telão, eu vou fazer tipo uma escola, sabe? Aí depois vai ter a provinha, porque o pessoal esquece, entendeu? Tem que guardar a palavra aí. Ninguém lembra qual foi a primeira coisa, cara? Levanta a mão, quem lembra? Eu vou botar a provinha aqui dentro da igreja, gente. Quando eu era pequena, menina, que eu ia para a escola dominical, sabe como é que era? Lá eles faziam os estudos da historinha, depois passavam uma folhinha para a gente responder. Entendeu? Aí tinha que responder. Oi? Eu fui muito escola dominical também. A escola dominical. E detalhe, ele dava brinde, tá? Quem acertasse os números, tinha uma pontuação lá que acertasse, eles davam agenda, davam umas coisinhas lá na escola dominical. Eu vou fazer igual aqui, gente. Qual foi a primeira coisa que você fez e falou para ela, Natasha? Sem nem a Eva abrir a boca, qual foi a primeira coisa que ela falou? A serpente repetiu certinho o que Deus falou. Foi assim que Deus disse? Que toda a árvore que tem do jardim comereis, menos daquela ali, do fruto do bem e do mal? Pastor, o que significa isso? Está vendo como o diabo sabe de tudo? O diabo já sabia que Deus tinha falado para a serpente. Como é que ele não sabe da vida da pessoa? Assim como ele falou que Deus disse para Eva, ele podia ter falado para o marido: foi assim que teu marido te disse antes de sair de casa, volta cedo para esquentar minha janta. Você, meu Deus, é Deus que está falando comigo. Irmão, o diabo sabe da tua vida. Entendeu? Tem gente que é burro, aí rola no chão tudo, chorando, agradecendo por uma falsa profecia, velho. Aí o diabo aproveita ver que enganou a pessoa, aí vai lá, já ensina umas 2, 3 coisas erradas e faz a pessoa desviar do caminho. Então ela já acreditou mesmo. Então tudo que aquela pessoa falar, ela vai acreditar. Larga esse homem, porque esse homem não é de Deus para a sua vida, não. Aí a mulher vai lá, 30 anos de casamento, separa do marido. Não, vou separar, porque o cara diz tudo da minha vida. Irmão, ele está dizendo, Deus não é contra o divórcio. Está fazendo tudo errado. Entendeu? Igual lá no pastor Mota, que disse que foi um obreiro, chamaram eles para ir fazer uma visita numa igreja. Aí o pastor não pôde ir, tal, o obreiro foi lá representar ele. Aí chegou lá, o obreiro saiu de lá assustado, desesperado da igreja. Pastor, pelo amor de Deus, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Mas que houve lá aí, rapaz? Tinha uma mulher lá que estava com o marido dela, um outro obreiro lá dele, lá do outro lado, o cara começou a profetizar lá, e aí ele profetizou sobre a mulher: esse aí que está do seu lado não é seu marido. Não, como não? A mulher a vida toda casada com o cara, já tinha filhos. Esse te diz que esse homem não é o seu marido. Aí pegou a mulher, levou lá para o lado do outro obreiro: esse que é o seu marido. Não. Botou a mão do obreiro lá na mão da mulher, esse cara. Aí ele, pastor, todo de boca aberta. O obreiro falou, os dois saíram de mão dada da igreja, o marido ficou lá com cara de... Isso é um obreiro ou é um cupido do outro obreiro? Tá entendendo? Gente, como é que pode isso, Anderson? Já pensou, você é Luciene, você é uma família com ninguém, acontece o troço dele? Ainda o cara na calma, porque se o cara é bravo, ia dar um problema dentro da igreja, rapaz, não é de brincadeira, né? Solta a mulher. O cara ficou quieto, deixou levar a mulher dele, e o obreiro saiu de mão dada. Ainda fala, não, gente, não se mexe não, isso é mistério. Que mistério de Deus? Foi mistério mesmo, né? Mistério que nunca foi revelado na Bíblia, que é assim, estila de um, casa com o outro e vai embora. Você está entendendo? Gente, que doideira é essa, gente? Hoje em dia, a Bíblia diz que dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, sabia? Coisa séria. Aí a pessoa vai atrás nesse negócio de revelação. Sai fora disso, irmão. Fica com a palavra de Deus. Isso aqui também serve. Ele está falando vigiar e orar. Vigia
para você. Você tem que saber se aquela pessoa realmente é de Deus, se aquela pessoa realmente é usada por Deus. Você sabe que uma pessoa é de Deus, não é pelos patrimônios que ela tem, não, tá, gente? Você está olhando errado aí. Você está olhando errado. Não, mas aquele cara ali, ele tem uma BMW, tem 10 igrejas, tem mais não sei o que, a igreja dele tem banco puxuar, o que tem isso? Se Jesus não tinha nada, andava a pé, os discípulos andavam de chinelo de dedo assim para baixo. Um dos maiores profetas da Bíblia, o Elias. Gente, vou te falar, não, que homem de autoridade aquele ali. Elias, ninguém brincava com Elias, não. Aquele lá é um profeta muito usado por Deus. Elias. Vocês já viram a história do Elias? Que homem de autoridade, gente, que homem de Deus. Deus mandou ele procurar uma viúva para sustentar, foi ele, né? Deus mandou ele procurar uma viúva para sustentar ele. Vai lá na casa de fulana lá, que ela vai sustentar você. A viúva ficou sustentando ele durante 3 anos. Se eu hoje em dia tu ia acreditar que ele era de Deus? Porque ele tinha que. Uma viúva tinha que sustentar ele, porque ele não tinha nem onde cair morto. Mas ele era um homem de Deus, gente. Aquele homem tinha uma unção que eu vou te falar, não. O Eliseu também é a mesma coisa. Acho que foi o Eliseu também que passava lá todo dia na casa de um casal, né? Aí o casal dava pão e dava água para ele, dava pão, até que um dia a mulher falou assim: olha, eu tenho visto que esse homem que a gente dá pão e água, esse homem é um homem de Deus. Falou para o marido dela: que tal a gente fazer um quartinho lá em cima e deixar para ele? Quando ele passar, ele descansa lá. A mulher tinha dinheiro, o marido também, fizeram um quartinho lá em cima, para ele descansar quando ele vinha. Ele dava pão, dava água. Aí até que um dia ele chegou lá para descansar no quartinho, mandou o obreiro chamar a mulher: chama essa mulher aí. Vem cá, me diz uma coisa, essa mulher está precisando de quê? Aí o obreiro falou assim: de nada, meu senhor, ela tem tudo. Eles são uma pessoa muito próspera, é rico, né? E todo mundo respeita eles não tem falta de nada. Só tem uma coisa, meu senhor, que ela não tem. Aí ele falou: o quê? O que ela não tem? Um filho. Chama ela lá, chama essa, é Sulamita, né? Foi Sulamita, né? Foi, porque ele depois ressuscitou o filho dela. Aí falou assim: chama essa Sulamita lá. Aí ela veio. Aí ele falou assim: no tempo determinado, tal, você terá um filho. Ela era estéril. Ela ainda falou assim para ele: Senhor, não minta para sua serva. Tipo assim, você está brincando comigo, eu vou ter filho. Não minta para sua serva, homem de Deus. Falou assim para ela. Passou o tempo determinado, ela engravidou. Ela teve um filho. Depois esse filho morreu. Ela foi lá procurar o homem de Deus, que era ele foi lá e ressuscitou o filho dela. Mas talvez se fosse você, sei lá, hoje em dia é meio complicado, você nem ia acreditar, sem vergonha, querendo se encostar nos outros, um marmanjo desse procurando trabalho, mas eles eram homem de Deus, irmão. E aquela mulher que sustentou lá o Elias, né, durante 3 anos, ela foi abençoada por causa dele, porque ela deu a única comida que eles tinham lá, que ela ia dar para o filho dele, ia morrer, porque estava 3 anos de seca na terra. Então não tinha comida, todo mundo estava morrendo de fome. Aquela era a única comida que ela tinha, mas como ela foi lá, obedeceu e deu comida para ele, Deus abençoou aquela mulher, a farinha da botijinha dela lá, da panela dela lá, da vasilha dela, e o azeite não acabaram, ficou 3 anos multiplicando. Deus multiplicava o alimento dela para ela sustentar ele. Olha só que situação. Então, às vezes você está pensando que o homem e a mulher não, quanto mais riqueza a pessoa tem aqui na terra, não. Você tem que ver se a pessoa é de Deus pelos frutos que ela dá, pelo testemunho dela.
Ninguém é perfeito. Não espera achar perfeição no pastor, na pastora, que você está. Perfeição só em Jesus, mas também você não vê escândalo naquela vida daquela pessoa. Entendeu? Você vê que as pessoas ficam inventando o que falar, mas não tem muita coisa para falar, entendeu? Verdade é essa. Não tem escândalo. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Aí ele diz assim: vigiai e fazer o quê? E orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então cuidado com as armadilhas, cuidado com os laços, cuidado com aquela pessoa que vem fazer fofoca da vida dos outros, aquela pessoa que vem falar mal dos outros, aquela pessoa que tenta te jogar contra um pastor, contra uma pastora, que vem tentar falar mal de pastor para você. Não é só eu não, gente, é qualquer pastor. Pastora, mas aí a menina veio falar, mas realmente o pastor estava adulterando, o pastor estava prostituindo, isso aí é problema dele. O Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele evitava de pecar contra Saul, mesmo Saul não estando mais com Deus, sabia disso? Deus não estava mais com Saul. O Espírito Santo de Deus tinha até se retirado de Saul. Mas mesmo assim, Davi ainda respeitava a unção que estava sobre o Saul. Que Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor. Então, irmão, se o pastor está fazendo alguma coisa errada, que ele se entenda para lá com Deus. É até um dever nosso a gente orar para aquele pastor conseguir se levantar. Porque de repente você vai orar por ele, ele vai dar a volta por cima e ainda vai dar muito fruto para Deus. Porque o Davi errou, mas ele se levantou e foi um enorme rei. Sim ou não? Hã? Então a gente precisa entender isso e vigiar as propostas que vêm, os pensamentos que vêm, que é para você desistir de alguma coisa. Preste atenção, que Deus não mandou você desistir, você está desistindo. Não quero mais, não quero saber, mas às vezes não é. Tem coisas na vida, gente, que a gente não pode fazer só a nossa vontade, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Quer ver uma coisa? Por incrível que pareça, talvez você não saiba disso, mas eu já falei isso aqui na igreja. Tem uma coisa na minha vida que no começo eu não queria fazer de jeito nenhum. Sabe o quê? Dirigir. Eu não queria dirigir de jeito nenhum. Meu marido faleceu e eu estava com o carro ali guardado. E aí o meu pastor, ele veio me aconselhar. Depois, né, passou assim um tempo, eu já estava mais consolado um pouquinho do luto. O pastor veio perto e falou: Fabiana, Pedro, eu falei: pastor, o que eu faço com esse carro? Eu estou com um carro aí, eu não sei dirigir. E o pastor falou assim: Fabiana, o meu conselho é o seguinte: vai devagarinho pagando, ora a Deus e faz uma autoescola, porque você tem a igreja e quem tem a igreja precisa. Você está de frente aí, você comprar material, fazer uma visita, ir com tudo, né? Que eu não queria. Aí eu tive a oportunidade, que eu peguei um dinheirinho na mão naquela época, porque tinha umas ferramentas de Samuel que nenhum dos filhos dele herdou o dom dele. Aí eu peguei e vendi, comprar umas coisinhas para as meninas, eu ainda não recebi a minha pensão ainda. E eu tive a oportunidade de pagar a autoescola, eu não quis pagar, porque eu não queria dirigir. Meu marido, quando estava vivo, ele fez disso para me ensinar a dirigir. Fez disso. Fabiana, vem, ele ensinava a Natasha aí, vem, só um pouquinho, tem carro na rua. Eu, não, amor, depois, eu não queria de jeito nenhum. Aí depois ele faleceu, o pastor me deu esse conselho também, não quis. Peguei o dinheiro, comprei um negocinho lá para casa e tal, não fiz questão de fazer outra escola.
Foi até a teimosia a pior coisa que tem. Porque assim que ele faleceu, o carro estava bonzinho, tinha oportunidade de fazer autoescola, eu não quis fazer. Aí ele acabou pegando enchente ali o carro. Não tinha ninguém que soube dirigir. Se eu tivesse feito assim, que o pastor falou, pelo menos as noçãozinhas básicas de pegar ele ali e tirar, eu teria, nem que fosse de primeirinha, eu conseguia tirar ele dali, entendeu? Mas, enfim, eu não ouvi. Aí depois de um tempo, preste atenção, começou a vir os problemas. Porque assim que meu esposo faleceu, eu não estava entendendo ainda que agora não era mais eu e ele, era eu sozinha. Então meu marido que ia no mercado, meu marido comprava material, meu marido me levava para o monte, meu marido que me levava para os cultos, lá no Pastor Mota. Agora aí começou eu ter que fazer as coisas sozinha. Aí um dia eu subi o Monte das Oliveiras, mas estava um sol e eu tinha que ir lá entregar os pedidos. E eu cheguei lá em cima como? Solzão. Aí o Espírito Santo de Deus, quando eu cheguei lá, eu falei assim, ai meu Deus, hoje eu estou nova ainda, eu não consigo subir. Mesmo cansada, eu não consigo subir, mas lá para frente, não sei como é que vai ser não. E eu sentei assim, lembro até hoje, sentei assim no matinho assim do monte. Mas eu escutei nitidamente Deus falando, tá vendo? Você é meio teimosa, porque o seu pastor falou para você fazer autoescola. Você não quis. Você faz autoescola, hoje você teve um carro para você fazer a obra de Deus no monte, faz tudo. Depois passou, eu tive que comprar uma água. E eu não tinha carro para trazer, eu vim com 2 graduados de água andando no sol quente. De novo Deus falou comigo, tá vendo? Você é teimosa, eu falei para você não quis fazer. Aí eu, tá, Jesus, já entendi. Aí eu conversando com o meu pastor, no outro dia que a gente estava conversando, o pastor Fabiano, faz autoescola, escuta aquele conselho que eu te dei depois de um tempão. Aí eu consegui pegar um dinheirinho, entrei na autoescola. Saiu a minha pensão da Yasmin, tinha uns atrasadinhos lá, os atrasadinhos saiu, eu consegui pagar a autoescola, paguei. No meio do caminho da aula teórica, eu queria parar. Começou a me dar um desânimo, tenha paciência. Comecei a querer parar, eu não tenho paciência, é muito complicado. Aí de novo conversei com o pastor. Aí eu falei, pastor, tem hora que me dá um desânimo. E o pastor falou assim, Fabiana, preste atenção. Isso que eu estou falando para você não é uma coisa que eu, pastor, estou falando para você, não. Deus, Ele quer que você dirija. Então você não pode parar. Isso é uma coisa de Deus na sua vida. Se você parar, você vai estar entristecendo Deus. E eu não queria terminar de fazer. Tinha dia que eu ia com isso na cabeça, meu Deus, eu estou indo porque o pastor falou que eu sei o que é que eu vou. Aí depois começou as aulas práticas. Aí fiz, tal. Primeira vez fui reprovado. Quem disse que eu queria voltar lá de novo? Não. Quero mais não. E não foi uma luta para me fazer. Várias vezes eu quis parar. Aí falei, pastor, ora por mim, porque eu não estou querendo voltar lá para fazer aula, a prova de novo. E o pastor Fabiano, não, você vai fazer sim. Deus quer que você faça. Eu não tinha mais um centavo no bolso. Aí eu conversei com Deus e falei com Deus, se é da sua vontade que eu faço, o Senhor vai prover o dinheiro para me pagar a prova, eu tinha que pagar tudo de novo. Ou eu falei, no mesmo dia Deus proveu o dinheiro, você vai lá e paga agora e vai. Aí eu fui vendo ao longo do caminho que aquilo ali era um propósito de Deus, até no meu ministério. Então, às vezes, tem coisas que você está prestes a desistir, que isso é um propósito de Deus na sua vida, que Ele quer te usar lá na frente para aquilo ali. E você não entendeu, você acha que isso é coisa da tua cabeça,
Claro que isso quando é um propósito de Deus, o diabo sempre vai fazer de tudo para parar você. Ele vai botar desânimo, vai achar que, mas você achar que não é de Deus. Você está entendendo? Hoje eu entendo que realmente é um propósito de Deus, porque eu vejo, né, que eu ainda não peguei esse carro e fui em lugar nenhum passear com ele, acredita? Eu ainda não fui passear com ele praticamente em lugar nenhum. Só sair daqui com propósito, não sei o que, organizar, entendeu? As pessoas que me convidou. Então Deus queria me usar naquilo ali, queria assim, aquilo ali era para mim, para a obra dele. E eu não queria fazer de jeito nenhum. Entendeu? Se eu parasse, eu ia atrapalhar o propósito de Deus. Então você tem que ver isso. Às vezes você está prestes a desistir de um troço que Deus não quer que você desista. Ah, mas por que não está dando certo? Tudo é com luta, gente. Tudo é com luta. Eu fiquei praticamente 5 anos lutando para me poder dirigir. Primeiro tinha um carro, tinha dinheiro para fazer autoescola. Depois tinha dinheiro da autoescola, foi reprovado. Depois eu fui aprovado, o carro não funcionava de jeito. Foi uma luta. Vocês viram aí, não viram? Mas outra pessoa tinha desistido mesmo também, entendeu? Gente, eu quase desisti várias vezes. E aquele carro, depois dele, era uma benção, né? Mas depois que ele pegou uma enchente, irmão, ele me cansou de uma tal maneira que eu falei, pastor, eu não estou com vontade de dirigir carro nenhum. Na minha mente, qualquer carro que eu dirigisse ia estar igual aquele, só Jesus na minha vida. Mas não era de Deus que eu desistisse. Ah, mas você está contando uma história da sua vida. Eu estou contando porque de repente você tem alguma coisa que você está com vontade de desistir. Deus está falando que você não desistir. Você tem que vigiar. Às vezes é o diabo maligno que põe isso na tua cabeça. Para, não vai conseguir não. Isso não tem jeito. Tu acha que eu também não ouvia isso? Não ouvi. Eu tentava fazer lá do jeito que o instrutor falava, não conseguia. O diabo ficava, tá vendo? Você não vai conseguir dirigir, não, esquece isso. Entendeu? É que Deus também usava lá o meu segundo instrutor, porque o primeiro só Jesus também na causa, porque eu orei muito, falei, Senhor, se não é esse aí, manda outro, porque o primeiro, misericórdia, só falava derrota, só Jesus. Então, ele está falando aqui, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Outra coisa, preste atenção, lá no livro de Efésios. Gente, toda pessoa que não dá muita atenção que é pregado na igreja, o pastor está pregando, a pessoa não está nem... Pode ter certeza que ela fica mais vulnerável de cair na tentação. Ela não está se fortalecendo no Senhor. Aí, é fácil ela cair na tentação. Lá no livro de Efésios 6, ele está falando assim, Efésios 6, versículo 10. Acharam aí? Cuidado dos conselhos errados. Tem gente que dá conselho para tudo. Para você largar sua mulher, para você largar seu marido, para você largar seu emprego, aquele patrão chato está cobrando muito de você, entendeu? Se fosse você largar esse emprego. Mas depois que você ficar desempregado, estiver passando sufoco, a pessoa não vai lá te dar R$1. Entendeu, pessoal? Você está lembrando seu dinheiro? Porque eu não estava lembrando. Então ele está falando assim, ó, Efésios 6, versículo 10. Acharam aí? Cuidado com as armadilhas, gente. Cuidado com as amizades erradas, com os conselhos errados. Fica com o que Deus está te ensinando. Mas você está novo. Você é bonito, você é bonita. Tu vai ficar nessa aí, podendo arrumar um Bernardinho, Bernadette? Não, pelo amor de Deus. Vigia. Sabe quantos anos que eu fiquei viúva? Quem sabe, pessoal? Com quantos anos que eu fiquei viúva? Ninguém sabe, não? Chuta, pelo menos.
Quantos anos você acha que eu fiquei viúva? Hã? Oi? Passou mais ou menos perto, né? Bem perto. Passou também meio raspando. Você? Ih, passou raspando também. O casal aí passou raspando para um lado. E você, Suza? Não, ó, ela falou 37, ele falou 37, é mais. Ela falou 40, é menos. Agora você ficou no meio. Oi? Não. Eu fiquei viúva com 38 anos. Mas todo mundo passou pertinho dela. O Guigui chegou mais perto. Eu fiquei viúva com 38 anos. E aí o pessoal começou, mas você está nova ainda. Não, você vai ficar nessa aí sozinha? E que não sei o quê, que não sei o quê. Irmão, preste a minha atenção. Vigie as más conversações. Aí eu vou pela cabeça do Bernardino, é verdade, né? Ah, não, tem que arrumar um Bernardino aí para me sair de vez em quando. Tá eu arruinando a minha vida, é a pessoa errada, não é a pessoa de Deus. De vez de trazer paz para o meu coração, me fazer feliz, vai me fazer sofrer. Porque o Sansão, aquela paixão dele por Dalila lá, foi um desespero na vida dele, não foi para o bem não, vai destruir o Sansão. Você está entendendo? Então a gente tem que vigiar, só porque você está novo, está bonito, você tem que pegar e corromper seu corpo, fazer tudo errado. Irmão, você não pode estar nova e bonito para Jesus, não, esperar a pessoa certa. Até porque se você está novinha, está bonitinha, está com saúde ou novinha, é porque Deus está cuidando de você. Um montão de gente aí, irmão, já está todo frianhado, longe de Deus. Quantas pessoas já morreu com AIDS, acabou, mundão. Entendeu? Sim ou não? Então você tem que vigiar as amizades. Não, você tem que ir lá. Porque eu já namorei com a Elizabeth lá, com a Bernardina. Você tem que ficar com a Getúlia de qualquer jeito. Irmão, o problema é dele. Ele vai lá com a Bernardina dele para lá, irmão. Não sou obrigada a ir pela cabeça dos outros. Então, às vezes, a pessoa vai muito pela cabeça dos outros. E larga a palavra de Deus de lado. Aí Deus me livre, pega uma doença e pronto, aí acabou. Somente não é de AIDS, que é AIDS só Jesus. Só a misericórdia de Deus na vida da pessoa. Aí ele está falando assim, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos aonde? No Senhor, que é a palavra de Deus. Aí a pessoa se afasta da palavra. Tem pessoas que acham que é normal ela não ouvir a palavra. Mas só que Jesus disse o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. A gente não pode deixar de ouvir a palavra de Deus, irmão. De jeito nenhum, o tempo todo a gente tem que estar com Jesus. Ontem eu estava lá limpando a casa, estava ouvindo uma pregação. Aí, depois eu parei de ouvir a pregação, estava limpando a casa, estava ouvindo um louvor. Eu até botei um louvor ali. É assim que você tem que ficar. Você tem que estar o tempo todo. Aí terminei de escutar o louvor, eu fui orar. Parei de limpar a casa, você tem que estar desse jeito. E eu às vezes escuto umas palavras, não é que eu fico escutando um montão de gente na internet, esquece isso. Às vezes eu vejo assim uma palavra que, em 1900 fraldinha, o pessoal até morreu já, mas aquele evangelho que é dessa mesma linhagem aí do pastor João. Mas isso sem desprezar o que o pastor prega, porque aquilo ali, lá de trás, é um conhecimento, às vezes até um segredo, né, das pessoas que eram cheias do Espírito Santo. É bom a gente se aprimorar. Mas hoje o que eu preciso está vindo da palavra, está vindo da boca do meu pastor. Então eu não posso desprezar a profecia de hoje. Hoje Deus está falando comigo nesse século, entendeu? Eu posso escutar outras coisas para fortalecer a minha fé, mas não desprezar. Meu pastor hoje é terça, domingo à noite.
foi domingo à noite? Domingo à noite, ele estava pregando. Eu ouvi a pregação de domingo. Eu só não sei se eu ouvia de manhã ou de noite, ele prega 2 vezes, mas eu ouvi a pregação. Que o pastor pregou domingo sobre o Davi, né? Sobre aquele perigo de você tocar no ungido de Deus. E ele pregou também sobre obedecer os nossos pastores. Perigo que é quando você não obedece, não leva a sério a palavra de Deus, aquela coisa toda. Você está entendendo? Aí contou lá os testemunhos lá da vida dele lá e tal. Então, eu não esqueço, tá aqui, ó. Entendeu? Então, uma das coisas que hoje em dia mais enfraquece as pessoas para elas caírem em tentação é a correria e não ter intimidade com a palavra e nem oração. Isso que ele está falando, vigiar e orar. Você tem que ter a palavra para vencer o maligno, como Jesus venceu o maligno no deserto. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito. Aí vem uma tentação lá, mas o Senhor disse que o Senhor é fiel, que não deixará o ser tentado acima das minhas forças. Está amarrado no Jesus. Porque não vem tentação senão humana. Vai vir, o diabo vai fazer proposta de tudo quanto é jeito. De você prosperar de um jeito errado, de você entrar numa vida errada para conseguir um dinheiro, tudo isso ele vai tentar fazer você fazer. Entendeu? Aí você vai na cabeça da pessoa, você vai acabar caindo. Tinha uma pessoa que uma vez, há muito tempo atrás, ela estava trabalhando. E tinha os colegas de trabalho dessa pessoa que começou a querer, não, vamos lá fazer uns negocinhos, eles faziam uns negocinhos errados na empresa. E chamou essa pessoa. Aí o que aconteceu? A pessoa não quis ir, porque a pessoa vinha na igreja, estava ouvindo a palavra, a pessoa falou, não vou não. Quando foi um dia, a pessoa estava aqui no culto, ouvindo a palavra. Quando ligaram para ela, a polícia foi buscar esses colegas deles que trabalhavam na empresa, em casa. Teve até um pai deles, que era um colega dele lá, o pai dele até passou mal e tudo. Meu filho, como é que você fez isso? Eu estou pensando que você está trabalhando honestamente. Ele caiu, a casa caiu. Se essa pessoa tivesse ido na cabeça dele, ia vir buscar ele aqui na igreja. Vou buscar em casa, não podia. Você já pensou com vergonha? Cai de pouca coisa. Então, irmão, cuidado com quem você ouve, vigiar e orar. O que Deus tem para você, Ele vai te dar. Você tem que crer, tem que vir para a igreja, tem que ter interesse de ouvir o que Deus está te ensinando. Tem gente que, mas por que Deus não fez? Mas a pessoa não tem interesse de vir para a igreja, não tem interesse de prestar atenção no que Deus está mandando ela fazer, de orar. A gente não deve se aproximar de Deus só, não porque Ele tem que fazer o que Ele tem que fazer, não, a gente tem que procurar conhecer Deus, pessoal, entender a vontade dEle, ver o que está de errado na nossa vida e parar. Tudo isso a gente tem que ver. Se não tem alguma coisa na nossa vida atrapalhando o milagre, tudo isso a gente tem que observar. E isso a gente fica sabendo através da palavra. E aí ele disse assim, não temais, irmãos meus, fortalecei-vos aonde? No Senhor, que é na palavra, né? E na força do seu poder. Sabe o que é isso? É na palavra e na oração. Porque a palavra te fortalece, a oração te dá poder para você vencer. Revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas de quem? Do diabo, porque ele sempre vai armar uma ciladazinha para você. Ele sempre vai tentar jogar você no buraco, tirar você de Deus, jogar você contra alguém, fazer você mentir, alguma coisa ele vai fazer. Cuidado com isso, cuidado com as propostas dele, cuidado. Aí ele diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os
príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos dar uma paradinha aqui? Esse lutar não é só porque você está querendo libertar alguém, não. Você tem que ficar atento, porque o diabo pode querer usar alguém para tirar você, fazer você pecar. O demônio não usou a serpente? O demônio usou a serpente para convencer a Eva a sair da palavra. Aí o diabo vai lá e entra numa pessoa e a pessoa começa a te dar um montão de conselho errado. Entendeu? Aí faz você sair da palavra. E detalhe, uma coisa que eu queria que vocês soubessem, que é isso, pastora? Sério? Sério. Deixa eu te explicar uma coisa. Na hora da tentação lá da serpente, a serpente estava lá, não estava? Sim ou não? Agora, na tentação de Jesus no deserto, quem estava lá com Jesus? Quem estava lá com Jesus? O diabo tem corpo. Ele foi levado lá para ser tentado pelo diabo. Mas você já ouviu falar que o diabo tem corpo? Tu não ouviu falar que o diabo usou um bicho, usou uma pessoa lá no deserto? Não. Ele não tem corpo. Pastor, bem pensado, nunca pensei nisso. Como é que ele fez para tentar Jesus? Ele tentou Jesus, eu acredito na minha visão, que foi no Espírito de Jesus. Sabe quando você está andando, eu acredito que ele estava andando por lá, pelo fundo de uma pedra, veio aquela voz lá dentro dele, ali, aquela pedra ali. Tu não é filho de Deus? Por que tu não transforma essa pedra no pão? Isso era na mente dele. Você é muito bobinho, muito bobinha quando você pensa que o diabo não fala na sua mente. Ele fala. Dentro do seu espírito. Você está entendendo? Até às vezes conta, não estou julgando o que você fala, mas até quando o teu pastor, às vezes, ele vem falar. Esse pastor está pregando a mesma coisa toda vez. Você está crente que é você, não é ele. Ou ele tenta jogar você contra alguém, estava fazendo comida lá, lavando o bolo. Você já viu, irmão Getúlio? De novo, ficou te olhando com cara fiada, sai que perdoar, aquele irmão na época. Daqui a pouco ele consegue fazer com a cabeça, eu estava você com raiva do irmão Getúlio. E outras coisas. Você está lá sentado, lá está bem carente, aí ele vai vir, mas vem cá, você não está novo ainda, você ainda não está nova. Você vai ficar nessa toda a vida? A mulher está lá sentada, lá, o marido vai. Mulher, pega não sei o que lá para mim lá. Mas o marido é marrento, né? Acho que ele pensa que você é empregada dele, na tua mente. Aí ele pensa que você é empregada dele, é a segunda vez que ele manda pegar. Você foi lá pegar o suco, agora está querendo pegar a água. Na mente do marido é a mesma coisa. A mulher vai lá reclamar lá de alguma coisa. Essa mulher reclama pra caramba. Não sei como você tem paciência. Viu que você já chegou cansado do trabalho. Vamos essa mulher já está um pouquinho. Gente, é sério, o diabo trabalha na mente da pessoa. Aí o patrão fala um negócio lá, você já não está legal, você liga esse patrão. Catar pouquinho, ficar com o emprego dele para lá, que não sei o que, não é, né? Daqui a pouco está xingando o patrão. Viu aquele cara que ele fez? Ele foi mandado embora da empresa de ônibus. Não viu não essa coisa não? Ele entrou dentro do ônibus. Vocês viram esse vídeo? Mandaram ele embora da empresa, ele entrou dentro do ônibus, dentro da garagem. Aí ele pegou o ônibus, saiu jogando o ônibus de frente com os outros ônibus, amassou um montão de ônibus. A porta da garagem estava fechada, ele saiu com o ônibus carregando as portas, arrebentou as portas da garagem
O cara saiu chateado, o ônibus todo amassado, destruiu um montão de ônibus da empresa, ele chateado. Irado porque ele foi mandado embora. Irmão, eu fiquei com pena desse cara. Mas, meu Deus, que loucura que esse homem fez, sabe por quê? Não, o problema, Susan, se ele não foi preso, eu não sei, acabou com a vida dele, porque ele tinha os direitos de casa. Agora os direitos dele não vai dar para pagar a terça metade do estrago que ele fez. Você está entendendo? Quem fez ele fazer isso? O diabo. Para prejudicar a vida dele. Além de ele perder os direitos, agora ele vai ter que pagar o prejuízo todinho que ele fez lá nos ônibus, porque ele rebentou no todo ônibus. Os ônibus estavam tudo paradinhos em cima da garagem, ele ia de frente assim, rebentava um e ia pro outro. Oi? Pois é, eu falei, caraca, que nem esse cara fez, agora ele vai ter que pagar esse prejuízo todo, arrancou a porta da garagem do ônibus, foi embora ele com o ônibus todo amassado, ainda levou o ônibus da empresa. Entendeu? Doideira, irmão. Então, o diabo, ele fala na mente da pessoa. Ali na Luz de Lemos, tinha um homem, sabe o que ele fez? Foi antes de eu vir pra cá. Ele foi arrumadinho, parou com a moto, naquela linha ali, ele estacionou a moto ali direitinho, o cara bem arrumado e tal, ficou paradinho esperando. Quando o trem estava chegando perto, ele deitou rapidinho ali na linha e o diabo não ensinou ele direitinho, porque ele não deitou antes para não dar tempo de ninguém tirar ele. Olha o que o diabo fez. Quem ia imaginar? Ele botou a moto ali, quem imagina que ele estava esperando o trem vir para fazer isso? Ninguém. Quando o trem estava pertinho, ele deitou a cabeça no trilho. Foi o corpo para um lado e a cabeça para o outro. Quem mandou ele fazer isso? Tinha alguma coisa trabalhando na mente dele. Vai lá e se mata. Isso aí não tem mais jeito não. Sua vida não tem mais jeito. Então, pessoal, se você hoje você entender isso, a sua vida vai mudar hoje. Você não vai ser mais enganado, porque você tem que aprender a entender quem está falando com você. Você tem que aprender a entender quando é a voz de Deus, quando é o seu pensamento, ou quando é a voz do diabo, porque ele fala na sua mente. Desde 1900 fraldinha ele já é assim. Lembra aqueles desenhos que a gente via, que ficava um capetinho de um lado e um anjinho do outro? Lembra? Lembra? Cada um falava uma coisa. E aquilo ali é muito bem representado, só que não é do lado de fora, é lá na tua mente. O demônio fala no teu espírito como um pensamento, uma voz. E às vezes fala, você vai ficar nessa aí. Vai lá, toma um birinate, está todo mundo lá na casa do Getúlio. Entendeu? Bernadette está apaixonado por você, você vai ficar nessa aí. Daqui a pouco você está com 100 anos, não arrumou ninguém, entendeu? É sério, o diabo vai trabalhar na sua mente, você tem que ter cuidado. Aí o que acontece? Você tem que criar fortalezas na sua mente. Tem que ler aquele livro da Joyce Meyer, né? Fortaleza na sua mente. Você tem que ter a palavra, está escrito. Aí vem aquele pensamento, olha, eu tenho a mente de Cristo, repreenda esse pensamento em nome de Jesus. Qualquer tipo de pensamento tentando jogar você contra qualquer pessoa, pode ser a pessoa mais perturbada da face da terra, repreende isso. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ama aquela pessoa também, ela está afunilhada, mas você ora por ela. Mas aí vem aquele pensamento de eu ficar com raiva da Bernardina que me faz tanto mal, mas Deus mandou você fazer o quê? Amar é vosso inimigo. Senhor, tira esse pensamento do meu coração. Mesmo que o Getúlio me odeie, eu não quero nada, não ter nada no meu coração contra o Getúlio. Então você vai se tornando a menina dos olhos de Deus. Vai ter certeza, Deus vai fazendo tudo. E confiar nos propósitos dele. Tem coisas que você pensa, mas isso aqui não adianta, isso aqui nunca vai acontecer, mas Deus sabe o que está fazendo, pessoal. Lá na frente que você vai entender. Glória a Deus.
Às vezes tem coisas que não acontecem na nossa vida, que são uma experiência minha com Deus, que a gente fica muito ansioso da afobada aí. Deus, ele trabalha na quietude do nosso coração. Você já viu isso na Bíblia? Vamos ver se eu vou ver se eu coloco ainda hoje lá no Zap. Agora não dá mais, não, porque está um pouquinho tarde, mas eu vou ver se eu coloco lá no Zap para você ler lá. Deus, ele trabalha na quietude do seu coração. Por isso que ele fala, descansa, espera no Senhor. Como se você, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O tempo está passando, já tem 10 anos. Ai, Deus não consegue agir isso. Seu espírito, sua alma está afobada, ele não consegue agir assim. Você tem que se acalmar. Espera, vai olhando para Jesus, vai se importando de fazer a vontade dele, se menos esperar o troço acontecer. Entendeu? Agora, quando você ficar ali, ó, focado naquilo ali, o troço não acontece, porque você está simplesmente desesperada de estar confiando em Deus. Não está. E se você tivesse, você estaria calma, você estaria tranquila, você estaria. Eu imagino o Abraão e a Sara. O pessoal devia ter rido da cara deles, mas Oxinho, dizendo que ia ter um filho. Se hoje em dia, tadinho, o Abraão com cabecinha branquinha, sabe, está toda se tremendo, cada idade. Olhasse para ele, eu ri da cara dele. Lembra eu lembrei agora, claro que ela não estava murchinha não, tá, gente? Ela estava bem inteirinha para a idade dela, eu acho que sim. Eu lembrei agora da falecida avó do João, a dona Nina, viu? Que ela era inteirinha, se vestia bem. Ela era uma mulher simpática. Até carro me empurrava. Não sei se ela tinha 90, quantos anos que ela tem? 90 e pouco, troço assim. Ela era até inteirinha, estava com a idadezinha dela. Mas se fosse olhar pela parte científica da medicina, ela não teria condições de ter um filho naquela idade. Vamos supor assim, o meu pai, eu acho que ele está mais novo do que o Abraão, né, quando foi pai. Aí chega, da pessoa, teu irmãozinho, eu pai nessa idade, você não está entendendo? Se tivesse aí, por exemplo, a minha mãe ou uma pessoa lá da idadezinha da Sara, cabecinha branquinha também, é meio difícil a gente acreditar que é um neném, entendeu? Mas para a Sara era pior ainda, gente. Porque o homem, depois ele vai até acreditar, mas sei lá, as tecnologias que tem hoje em dia aí, né? Que não é bom ficar usando não, mas hoje em dia existe remédio, método, um montão de coisa. Mas para a mulher, porque para a mulher dar à luz com uma idade dessa, tu sabe o que acontece no corpo humano na hora do parto, gente? Os ossos da mulher se dilatam todinho. É impressionante a vida, o bebê para vir a vida. Como é que pode os ossos da mulher, antes do parto, já começa a se dilatar? Os ossos, hein? O bebê passar para dar passagem. Depois aqueles ossos ali, eles voltam tudo para o lugar de novo. Como é que pode um troço desse? E para uma mulher nova, ter um parto normal já é meio esquisito. Eu vou te falar para você não, meus 3 partos eram normal. Eu falei assim, outro não aguento não, dá não. Já é, o negócio já é. Gente, tem que ter força. Vou botar na minha para falar, imagina uma Itaela daquela idade. Pastor, mas certamente foi cesárea. Que cesárea naquela época, gente? Naquela época não existia cesárea, não. Naquela época era parto normal mesmo. Não tinha para onde correr. Como eles faziam, se o neném estava sentado, sei lá, as parteiras tinham que desvirar o neném lá, eu sei que era normal. E ela não teve um filho, vai ver quando ela teve um filho, eles vão ter que ficar de boca aberta. Mensagem daquela idade, como é que ela conseguiu, mas não teve força para ter um neném. Mas a promessa de Deus se cumpriu. Entendeu? Então, mesmo que você acha que está demorando, você confia em Deus, foca no Senhor. A hora que você começar a olhar para Ele e tal, se dedicar ao Senhor,
descansar, Senhor, está na tua mão. Eu estou entregando o meu caminho, Senhor. Aí ele começa a fazer o plano dele. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Chega de ficar falando da vida de Sara, do Abraão. Não? Vamos orar então em nome de Jesus. Nossos olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Viemos, ó Pai, para te glorificar e reconhecer que tu és o nosso Deus. Pai, que nós somos dependentes de ti. Nós precisamos, ó Pai, da tua ajuda, da tua intervenção em certas coisas da nossa vida, que o Senhor disse assim: sem mim nada podeis fazer. Eu estou apresentando a vida dessas pessoas e a causa delas na tua mão, Pai. O Senhor disse assim: todo aquele que pede, recebe. O Senhor falou o seguinte, que quando dois de nós concordam acerca de qualquer coisa na terra, isso é feito pelo Pai que está no céu. E eu vou concordar com a oração dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Agora, pessoal, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fechar os olhos, você vai pedir a Deus isso que você tanto quer que Deus faça na sua vida. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir o teu Espírito Santo que está nesse lugar. Espírito Santo de Deus, toma agora a oração dessa pessoa. Isso que essa pessoa está pedindo agora. Leva essa oração lá no trono do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus que intercede por nós, que com gemidos inexprimíveis, que o seu Espírito Santo vem agora. Pai, o Senhor que está recebendo a oração dessa pessoa, em nome de Jesus, eu estou concordando com a oração de cada um deles e pedindo, Senhor, que o Senhor venha conceder isso que eles estão pedindo. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor disse: quando concordamos, isso é feito pelo Pai que está no céu. Então, em nome de Jesus, nós concordamos. E eu paraliso toda a ação de Satanás com toda dúvida, medo, incredulidade. Leva tudo que é seu, sai do coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu proíbo você, em nome de Jesus, demônio, de fazer essa pessoa duvidar. Vai embora, em nome de Jesus, Pai. Não há mais nada que impeça essa pessoa de ser abençoada. Que o pedido dela venha, Pai, ser atendido, em nome de Jesus. Assim como eu peço que o Senhor transforma agora esse cálice, esse cálice da saúde, num poderoso remédio, para que quando essa pessoa tomar, todo mal saia, até a água que a pessoa colocou em casa, e a pessoa seja totalmente curada, transformada pelo seu poder, Pai, em nome de Jesus. E peço que o Senhor receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar, inclusive, Pai, essas ofertas de doce, do bolo, do pula-pula, cachorro-quente, refrigerante, tudo que estão ofertando aí para as crianças, até para a igreja, copo, sabonete, água, tudo. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha para a tua glória recompensar todos em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Podem tomar o cálice. Desejo
uma boa noite, seus irmãozinhos. Vou numa paz do Senhor em nome de Jesus. Quem quiser falar comigo, eu vou estar aqui, tá? Deus abençoe o João. Ô, João, Deus abençoe sua vida aí, tá? João Victor, a paz do Senhor. Fica na paz. A paz, irmão. Deus abençoe.